A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Temos a grande novidade de hoje no plano internacional, está aqui no Globo. Irã anuncia filho de Ali Khamenei como novo líder supremo do país. O nome dele é de pronúncia ainda desconhecida aqui no Brasil, Mojtaba Khamenei, de 56 anos, assumirá o posto máximo da República Islâmica em meio ao acirramento da ofensiva de Estados Unidos e Israel. Vamos dar uma vista nesse textinho aqui. 2 semanas após a morte de Ali Khamenei no ataque de Estados Unidos e Israel, que iniciou a atual guerra no Irã, a Assembleia de Especialistas, entidade formada por 88 clérigos, designou na manhã de hoje, quer dizer, na noite de ontem, no Brasil, seu filho Mojtaba Khamenei, de 56 anos, como novo líder supremo. Este é o posto máximo do país, sendo a principal autoridade religiosa e política do Irã. Mojtaba, de laços estreitos com a Guarda Revolucionária, isso que é importante, laços estreitos com a Guarda Revolucionária. O fato de ele ser filho de Khamenei pesava contra a indicação. Normalmente, os iranianos não gostam dessa sucessão tipo real. Eles procuravam outro líder. Agora, Khamenei, esse novo Khamenei, é considerado competente, de confiança e ligado politicamente à Guarda Revolucionária. Ele será o novo comandante das Forças Armadas. Deixa eu ler isso de novo. Mojtaba, de laços estreitos com a Guarda Revolucionária, será o novo comandante das Forças Armadas. Sua indicação é uma tentativa de manter continuidade no país em meio ao acirramento da guerra. Ontem, Israel, pela primeira vez, atacou a infraestrutura de petróleo do Irã. Petróleo já está nas alturas, passou de R$100, $100, obrigado, Luiz, $100. Claro que, de alguma maneira, isso vai bater aqui no Brasil. Nós importamos grande parte do petróleo refinado da nossa gasolina, vai chegar aqui, claro, com um preço maior, ainda não dá para dizer quanto, mas se prepare porque vem aumento. Vem aumento no mundo todo, né? E tinha gente hoje analisando, dizendo, será que o Khamenei, esse novo Khamenei, se submeteu às exigências dos Estados Unidos, vai ser uma nova Venezuela, né, onde a estrutura da ditadura venezuelana foi mantida, né, e se submeteu até docemente ao governo americano. Será? Né? Será que vai ser uma coisa como se tivessem eliminado o Maduro? Olha, Venezuela e Irã são completamente diferentes. Não dá para fazer comparação. Aí você tem um fator religioso, é uma teocracia, né? E a crença, né? Até o fanatismo comanda o país. É isso. Por isso existe um medo
um terror de que eles tenham uma bomba nuclear. Porque, claro, as atitudes, né, não são racionais. Jogar ou não uma bomba, que é uma loucura sob qualquer aspecto, é muito mais fácil sob um suposto comando divino do que num país que pensa nas consequências para o inimigo e para si mesmo de um artefato nuclear. Então, mais uma vez, isso justifica a guerra de Israel, Estados Unidos junto, para evitar que haja o fabrico de uma bomba atômica por parte do Irã. O Irã, pelo pensamento dos seus ayatolás, né, pela sua religiosidade extrema, realmente incomoda até a própria população. Incomoda até a própria população. Agora, não vai se submeter, né? Não vai se submeter. Essa é a impressão. Sei lá o que pode acontecer de repente ou alguma, mas é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que ele é uma continuação do pai. Ele é uma continuação do pai, se não for mais radical ainda. Se não for mais radical ainda. Mas vamos esperar para ver como ele reage, né? Aliás, eu pensei que era brincadeira do presidente americano, do Trump, quando ele disse que queria participar, queria interferir. Ele usou participar da eleição do Ayatollah. E, né, depois eu vi que não era piada, que era sério. Ele queria participar, ele gostaria de interferir nessa escolha. Claro, buscando alguém mais moderado, com quem desse para conversar. Esses ayatolás, né, são de difícil conversação, difícil negociação. E eu acho que esse novo Khamenei seguirá a mesma linha. Não vai ter diferença nenhuma do pai, repito, se não for mais agudamente extremista, religioso extremista como o pai. Países que unem fé com política sai de baixo. Eu acho que um distanciamento cada vez maior do fato de um país ser ou se aproximar de uma teocracia é uma medida civilizatória. Não que eu seja contra religiões, acho as religiões positivas e tudo isso, mas acho um perigo quando as religiões tentam dominar o poder, digamos, civil, né? Tentam dominar a comunidade, dominar um país. Não dá. Inclusive, estendo isso ao cristianismo. Há algumas formas de cristianismo em algumas partes do mundo. Tem partidos, aqui mesmo a Igreja Universal, tem o partido que é o Partido Republicano e anseia por chegar ao poder. Isso está nos livros da Igreja Universal. Quer chegar ao poder. Eu acho isso negativo para um país. Acho isso negativo. Tem uma passagem pela Rede Record, foi extremamente positiva, convivi de alguma maneira com o bispo Edir Macedo, que eu acho uma figura interessante. Agora, não dá para a igreja chegar ao poder tendo um presidente da República que seja norteado pelos princípios de uma religião, qualquer que seja. As influências religiosas em Israel não têm o domínio, mas têm uma influência, porque tem partidos e tal, são péssimas, né? Levam o país por caminhos
absolutamente fora de qualquer pensamento político internacional, né? Eles os religiosos de Israel, além de outras coisas, forçam, né, influenciam os colonos a invadirem terras na Cisjordânia que pertenceriam a um futuro Estado palestino. Tem toda uma guerrilha, eu estou chamando de guerrilha, não é exatamente, tem um combate, né, uma luta lá muito provocada pelos extremistas religiosos de Israel. Bom, dito isso, vamos às primeiras páginas dos jornais. Folha, PF avança sobre resort ligado a Toffoli e deve usar quebras de sigilo. Você vê que o caso Toffoli está avançando, o caso Master, claro que capitaneia esse escândalo gigantesco que se abate sobre o Brasil, também atinge um outro membro do Supremo, que é o ministro Alexandre de Moraes, né, cuja mulher tem um escritório que trabalha no Supremo, né, supostamente trabalha no Supremo, e que fatura 3.600.000 reais para supervisionar os processos do Banco Master. Aí, gente, as coisas vão mal. Deixa eu ver o Estadão. O Estadão dá o Palmeiras no alto aqui. No alto, foi campeão, ganhou em Novo Horizonte por 2-1, campeão paulista. Os festejos. Palmeiras quebra maior jejum de títulos da era Abel. Olha aí. Palmeiras, campeão paulista. E no Rio de Janeiro, tem a primeira página do Globo, traz os festejos do Flamengo. Ganhou no pênalti do Fluminense. Ambos os jogos foram fracos, eu assisti os dois. Do Palmeiras, então, precisava saber natação. Primeiro tempo, dentro d'água, né? Os dois jogos foram tecnicamente muito ruins para assistir, mas deram alegrias para suas torcidas. Talvez os pênaltis tenham sido o ápice, né, do jogo do Flamengo com o Fluminense. Fla supera o Flu, é tricampeão e leva seu 40º título carioca. O herói do jogo foi o goleiro Rossi, que defendeu muito bem um dos pênaltis e levou o Flamengo à conquista do campeonato carioca. Aliás, bom, deixa eu ver uma coisa. A presidente do Palmeiras vai depor hoje. Deixa eu ver o valor. Estados e municípios... Estou vendo agora. Estados e municípios resistem a mudar regimes de previdência. Dos 2.131 sistemas estaduais e municipais, 55% não realizaram reformas previdenciárias amplas. Estamos falando da última reforma da Previdência. Na verdade, já estamos precisando de outra reforma. O fato é o seguinte, já repeti isso 200 vezes, a vaquinha da Previdência não fecha. Então, você tem um monte de razões para isso, e uma delas é que o país está envelhecendo. Tem mais idosos recebendo aposentadoria e menos
pessoas mais jovens pagando a aposentadoria. Essa é uma das razões, há outras, etc, etc, etc. Mas, como não fecha, como é que você faz? Ou você pede dinheiro emprestado, aumenta as dívidas, ou você usa dinheiro do orçamento. Aí você vai jogando o dinheiro do orçamento, que é destinado à saúde, educação, segurança, etc, etc, obras, infraestrutura, e você destina isso para a Previdência. Isso não dá certo, né? Isso explode, claro, explode, e precisa resolver até com urgência. Não vai ser no ano eleitoral, né, pessoal? Não vai ser no ano eleitoral. O jornal Estado de São Paulo, no domingo, a manchete gritava a morte do sicário. Sicário, olha que apelido, sicário, né? Digamos, um assassino de aluguel. Sicário espionava para Vocaro com rede de garçons e hackers. Ele morreu, dessa vez morreu mesmo, que morre e não morre, morreu, o enterro foi ontem. Ele chefiava a área de violência, vingança e espionagem do Vocaro, segundo a Polícia Federal. Domingo teve, eu vou repetir aqui porque muita gente não viu. Domingo teve um Datafolha, uma pesquisa Datafolha. O Flávio se consolidou no Datafolha. Isso mostra que as outras pesquisas estavam corretas. E ele empata com o Lula. Então, Flávio se consolida e empata com Lula no segundo turno, indica a Datafolha. Situação de petista se repete com Tarcísio e Ratinho Júnior no primeiro turno. O presidente lidera. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados em um cenário de segundo turno com, respectivamente, 46% e 43% das preferências, mostra a pesquisa Datafolha, feita de terça a quinta-feira. A margem de erro é de 2% e tudo. A avaliação negativa de Lula nessa pesquisa, avaliação dele, né, do próprio Lula, não é número da disputa presidencial, da maneira de governar. A avaliação negativa de Lula vai a 40% e a positiva é de 32%. Quer dizer, os petistas devem estar alertados. Essa história que a eleição ia ser um passeio, eles adoraram Flávio Bolsonaro, porque com Tarcísio, na visão daquele momento, seria mais difícil, e nesse caso o Flávio, surpreendentemente, primeiro recebeu uma carga muito grande do pai, né, do seu sobrenome, mas ele se consolida como candidato. Embora você conhece as ideias do Flávio, não conheço as ideias, ele tem algumas questões no passado que devem ser levantados contra ele na campanha eleitoral, negócio na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, enfim, ele tem problemas, né, mas o Lula também tem muito problema, né? Então, e os dois têm, tanto o Lula como o Flávio, têm uma rejeição muito grande, Em São Paulo, tem um domínio total, completo, integral do candidato Tarcísio de Freitas.
do atual governador para a reeleição. Ele está numa situação privilegiada, gozado que, se você olha a situação do Alckmin na pesquisa, se ele fosse candidato, ele perdeu muito. Ele foi 4 vezes o governador de São Paulo e ele reduziu o seu tamanho. Como é que ele... Por quê? Mudou de lado, né? Mudou de lado, foi para o lado que... Eu não estou nem criticando o fato de ele ter mudado de lado. Ele tem as suas razões, foi muito interessante para o Lula, né? Então, no caso do Lula e Ratinho Júnior, dentre os candidatos, os demais candidatos mais à direita, né, além do Flávio, Lula e Ratinho está 45-41. 45 Lula, 41 Ratinho. E o Tarcísio 45-42, tá? E o Flávio 46-43. Então você vê que o Tarcísio, aqui colocaram como experiência porque ele diz que não é candidato, mas também há de se notar a presença muito, muito boa do governador do Paraná, o Ratinho. O Lula, no segundo turno, 45, o Ratinho, 41. Você vê que a eleição está absolutamente indefinida. Absolutamente indefinida. Enfim, o próprio primeiro turno aí é bom prestar atenção. No domingo teve uma notícia assim, que comanda toda uma página. Como Vorcaro desviou dinheiro para a família, segundo a Polícia Federal. Em sofisticada engenharia financeira, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro teria transferido recursos do Master para si próprio, para parentes e sócios. Quer dizer, foi tirando dinheiro do banco, etc, etc. É um escândalo de vastas proporções. Tudo isso tem lei para resolver, tem mais gente envolvida, os magistrados estão indo devagar, o ministro Mendonça está indo devagar, não quer colocar o carro diante dos bois, está procurando preservar os outros nomes que aparecem para envolvê-los, enredá-los nas malhas da justiça depois. Por enquanto, o caso o Banco Master, né, e o seu presidente, o ex-presidente Vorcaro. Supremo Tribunal Federal, uma instituição importantíssima para a democracia, né, que, pelo que eu me lembre, em todos esses meus anos de vida, não apresentou nenhum escândalo das proporções que nós estamos assistindo hoje. Estamos assistindo uma coisa gravíssima. Então, está aqui, né, na Folha: PF avança sobre o resort ligado a Toffoli e deve usar quebras de sigilo. Investigação vê indícios de crime financeiro e tenta descobrir se houve movimentações ilícitas em fundos relacionados a Vorcaro. Tem uma história de dívidas, né,
desse resort para com o banco, para com o Master de Forcaro, que foram repetidamente prorrogadas, refeitas a juros baixíssimos, a juros de mãe, né? Enfim, existe um elo forte, né, que indica, digamos, eu vou chamar de amizade, mas que indica uma associação de algum tipo entre Toffoli e Forcaro, não uma associação formal. Indica que jogavam juntos, né? Jogavam juntos. Isso é muito chato, isso. E também tem uma outra história de um outro ministro do Supremo, que é o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, cuja esposa tem um escritório de advocacia que advoga para o Master. Ela supervisiona os processos que o Master possa ter em qualquer circunstância. Pelo menos é essa a informação. E daí? Ela recebe R$3.600 por mês. 3 milhões e 600 mil reais por mês, né? E isso não é nem preço de grandes, gigantescos, famosos escritórios. Ela recebe, claro, você sabe por quê. Quer dizer, e agora tem essa história dos telefonemas. Ainda, o que dizem é que apenas 30% de um dos telefones do Forcaro está exposto. E ainda o ministro Mendonça quer saber como é que esses dados estão vazando, etc, etc. A imprensa não tem nada com isso. Tem gente que acha que a imprensa devia preservar. A função da imprensa é ir buscar. O próprio ministro Mendonça reconhece. A função da imprensa é buscar. Se vazaram, vazaram. Se vazaram, vazaram. Eu mesmo, como editor da Folha, editor do Painel há muito tempo, recebi dados vazados e utilizei. O problema do vazamento é de quem é o guarda, de quem deve guardar essas informações sigilosas, etc. E não o faz, e muitas vezes libera por estar revoltado com o que vê que está acontecendo e que vai morrer na mudez que acaba envolvendo em futuro esses processos. Ficam mudos, o tempo passa, eles ficam mudos para o resto da eternidade. Então é para denunciar mesmo. Tem muita gente que quer denunciar. Então, pessoal, cada galinha no seu puleiro. É isso, né? Cada galinha no seu puleiro. Aí tem essa história de que o ministro Xandão diz que ele não tinha telefonemas, não deu os telefonemas não eram para ele, os telefonemas com o Forcaro. A mulher dele diz a mesma coisa, mas a Polícia Federal ressuscitou as imagens. Ele usava aquelas imagens que se apagam rapidamente, eram mandados em imagens, bloco de notas, fotografia, imagem mandada e se apagava depois de vista. Aí um software israelense resolveu isso, ressuscitou as imagens e agora fica a Polícia Federal falando uma coisa e comprovando uma coisa e o ministro Xandão dizendo outro, que ficou muito, muito chato. Uma coisa que coloca a palavra dele em xeque, ele que está julgando coisas importantíssimas neste país. Gostaria de falar algumas coisas, mas não vai dar.
É um horror isso, é um horror. Não pensei que no Brasil a gente ia cruzar com tanta cafajestice, com tanta corrupção deslavada e sem medo. Quem tomou café conosco? Lula, o café está caro, Lula. Lília Almeida, Glauton Bezerra, Suzana Cunha, Bruna Marvila, Epaminondas Barbosa, Rodiniz Novaes, Arlete Oliveira, Laércio Marques, Portela Filho, Eimar Fonseca, Daniel Marciano, Delmir Tramontini, Edilson José de Valparaíso de Goiás, Vera Portugal de Sobradinho, Marelli Hausmann de Guaramirim e Lino Alves de São Gonçalo. Segunda-feira, a letra do Cássio é um horror. É pior que a dele, só do Fernando. Pessoal, muito obrigado. Segunda-feira braba. E vamos estar juntos amanhã de novo, nestas mesmas estações de metrô, não. Não, plataformas, mas são estações, plataformas, nessas mesmas estações aqui da internet. Agradeço a sua atenção. Até lá, se Deus quiser.